Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente. Estamos voltando no programa Mercado e Desenvolvimento aqui na nossa querida TV Diário. Gente, o primeiro bloco foi um espetáculo, um primor, uma formosura, podemos assim dizer, de insights, né? De conhecimentos que a Tatiana Pitt está trazendo aqui para a gente. Ela é psicóloga, ela trabalha com formação organizacional, tem experiência em criar eventos, em administrar eventos, ela é palestrante nacional, então a mulher é fera. Antes do intervalo comercial, eu deixei uma pergunta aqui para Tati Pitt. Eu disse assim, Tati, quais são os principais desafios que as empresas, as corporações enfrentam para contribuírem com a qualificação dos seus líderes, para contribuir com que o líder consiga cada vez mais estar em evolução, em crescimento constante no que diz respeito a performance em uma série de situações, evolução pessoal, evolução profissional, enfim. Quais são os grandes desafios, hein, Tati? Então, consistência. Vou te falar, consistência. É, o que as empresas elas têm como grandes desafios é manter a consistência no processo de desenvolvimento, tá? É muito diferente quando a organização ela diz assim, eu vou agora fazer um programa de desenvolvimento, tem um orçamento para fazer um programa de desenvolvimento agora, né, final do ano, mas só vou fazer novamente daqui a 2 anos, tá? Então, esse tempo, né, esse gap que fica entre um programa e outro, perde o processo de desenvolvimento, perde o olhar para o cuidado, perde a assistência que está dando aquele colaborador e aquela equipe. Durante esse processo, pessoas entram, pessoas saem, a dinâmica daquela equipe muda, né? E é exatamente nesse gap que a gente vê a equipe se desengajando, o índice de turnover aumentando, o índice de produtividade caindo, tá? Então, esse é o grande desafio, é manter consistência, né? A gente sempre fala assim, durante processos de entrega de valor, a gente tem que ter cadência nas entregas, tá? Consistência nas entregas, inclusive nos seus processos de desenvolvimento. Então, é consistência. Eu sei que os desafios das empresas hoje em dia são gigantescos. Não é fácil você ter uma empresa hoje em dia, não é fácil para CEO, não é fácil para diretores, para donos de empresas. A gente sabe disso, que a gente não é criança, a gente sabe das dificuldades que existem no mercado, né? Agora, é importante, e aí eu queria saber de você o quão é importante a empresa realmente colocar no orçamento anual dela tantas Uhum. horas e um valor para investimento na qualificação das pessoas. Porque nesse mundo que está cada vez mais em evolução e muito rápida, eu até estava conversando, eu não sei onde é que eu estava, eu acho que foi uma entrevista que eu fiz, eu vejo tanta coisa que às vezes eu não lembro de onde vem a fonte, tá? E a pessoa disse o seguinte: hoje, para você andar, você tem que correr. Foi uma entrevista aqui no programa, se eu não me engano, foi com Alex Carneiro. Ele disse: hoje, para você andar, você tem que correr. E as empresas, para que elas possam andar, elas precisam correr. E esse correr passa por qualificação. Tá correto, Tati? Sim, é aquilo assim, sem líderes preparados, o papel da liderança, ela fica só no papel, né? Então, quando a gente fala em preparar e desenvolver lideranças, preparar e desenvolver equipes, a gente está falando que o líder ele vai conseguir ter um repertório de prevenção de riscos físicos e psicossociais, tá? Então, imagina, né? A gente começou falando e trouxe aí o tema da NR1, tá? Não Sim. adianta a gente ter, e eu já vi isso em empresas, né? Em ter um PGR impecável, tá? Mas que o líder guardava tudo na gaveta, né? Então, assim, no Acontece. papel estava tudo perfeito. Mas quando a gente levava isso para a prática, as normas, elas não estavam sendo colocadas em prática, não estava sendo visto, tá? Então, é aquilo, se um líder ele não usa o EPI, ninguém vai usar. Se ele não se importa, né? Ninguém vai se importar. Agora, ao contrário, se o líder ele se importa, todos vão se importar,
tá? Eu digo, isso é literalmente como a gente vê em casa, né? Os filhos, eles não ouvem, mas observam, Interessante. tá? Então, São os é exemplos exatamente que assim, fazem isso. seguir, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é a qualidade da relação com a liderança que a gente vai ver, inclusive, o índice turnover, por exemplo. Um líder tóxico, ele adoece o time. Um líder preparado, ele vai manter pessoas e manter talentos, sabe? E aí, para que esse líder esteja preparado, ele precisa também ser visto, ser cuidado, ser desenvolvido, né? Porque só assim ele vai olhar e vai desenvolver a sua equipe, né? É, e às Então, não vezes. existe uma liderança eficaz sem conhecimento do contexto, certo? E aí, consequentemente, esse líder ele vai precisar hoje, né, com a atualização da NR1, por exemplo, ele vai precisar compreender esse contexto da NR1, conhecer as responsabilidades legais da NR1, saber por que cada procedimento ele está sendo implantado, né? Então, ele precisa saber os motivos, né? O porquê que a NR1 ela foi atualizada e quais são as consequências da implantação real da NR1, para que E ele tire aí, do papel e coloque na prática. E aí não é uma preocupação do RH, não, é do RH, né? Mas é uma preocupação de todo mundo que é gestor numa empresa. Se você tem um Exatamente. cargo, seja ele qual for de liderança, né? Se você é líder e no teu setor tem você e mais uma pessoa, você precisa saber dessas normas. Você precisa saber do que está acontecendo para que você possa estar atualizado e desenvolver a melhor função possível ou desenvolver da melhor forma possível as tuas responsabilidades e o que a demanda e o que o mercado espera que você faça, como líder, como gestor, independente do número de pessoas. Exatamente. Porque, veja, quem comunica os valores o tempo todo, né, nas palavras, principalmente nas atitudes, que é na forma como ele dá o feedback, na forma como ele cobra, como reconhece, como orienta, impacta diretamente aí a produtividade, o clima, a segurança, a saúde mental. Quem faz tudo isso é o líder, né? O RH, ele apoia, o RH, ele orienta, ele é um parceiro desse líder, ele é um parceiro desse negócio, mas é o líder quem faz isso no dia a dia, né? Então, imagina que teve uma vez que um gestor, ele trocou uma forma de falar, né? Então, ao invés de ele estar falando para o seu colaborador assim, você fez errado, ele sempre tinha essa maneira de dizer, você fez errado. Ele trouxe, ele começou a usar o seguinte termo: no que a gente pode ajustar para que isso fique mais seguro? O índice de incidentes que eram relatados aumentou, sabe? Ou seja, as pessoas elas passaram a diminuir a quantidade de medo, consequentemente, elas se sentiram seguras naquele ambiente, a gente chama isso de segurança psicológica. E aí, a partir daí, começou a se trabalhar com prevenção, né? Então, no momento que a gente tem um espaço onde as pessoas se sentem seguras psicologicamente, elas podem relatar a quantidade de incidentes, e aí a gente pode ver onde é que está literalmente sendo o erro, quais são as nossas falhas no processo, no procedimento, para que a gente possa corrigir. E aí a gente faz um trabalho de prevenção, ou até de promoção mesmo, né? Uma promoção de saúde, uma promoção de segurança, enfim, para que não tenha mais tantos acidentes, para que não tenha mais tanto adoecimento e etc. Tá? Ô, Tatiana, o nosso programa está chegando ao final, tem mais ou menos 1 minuto e meio. Eu queria que você, se você puder trazer aí em 40, 50 segundos, a uma empresa que quer estar mais conectada com a NR1, tá certo? Por onde é que ela deve começar? O que é que você poderia dizer para esse líder que está precisando se atualizar nesse Uhum. sentido? Olha, eu acho que assim, a pergunta que, que não quer calar é assim, não é quanto custa desenvolver a liderança, mas é assim, quanto custa não desenvolver essa liderança, sabe? Então, quando um líder falha, o que falha é a prevenção, né? E quando falha a prevenção, quem paga é o trabalhador, com a própria saúde. Então, assim, investir em liderança é cuidar de vidas, de relações e de resultados, né? Então, é mudando a liderança que tudo muda.
no final das contas, né? A forma como a gente cuida das pessoas define o futuro das organizações, né? Então, se a gente quer ter resultados extraordinários, que foi como até um termo que você usou, a gente precisa ter líderes preparados para colocar saúde e segurança no centro da estratégia, todos os dias. Porque caso contrário, sofre todo mundo. Sofre líderes, Exato. liderados, empresa, clientes, enfim, todos perdem quando não há uma qualificação. Infelizmente, infelizmente não, é uma realidade, né? É uma realidade. Tatiana Pitt, ó, que bom, que bacana. Que privilégio Legal. conversar com você. Muito obrigado por você ter participado aqui do programa Mercado e Obrigada. Desenvolvimento na nossa querida TV Diário. Muito obrigada, Jurani, pela oportunidade. Espero que possamos nos encontrar em outros momentos. Olha, gente, com a Tatiana Pitt, nós vamos concluindo o episódio de hoje do programa Mercado e Desenvolvimento. A você que acompanhou o nosso programa aqui na TV Diário, de coração, muitíssimo obrigado pela sua honrosa audiência. Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente.